Boa noite! Olá pessoal, eu sou a Biana Oliveira, estarei com vocês aqui no Conexão Educativa pela TV Alegria, todas as quintas-feiras às 19 horas, para falarmos sobre educação, entretenimento, relacionamento socioemocional, comunidade escolar, entre outros. Eu sou especialista em psicopedagogia, alfabetização e letramento. O Conexão Educativa é um espaço para falarmos sobre esse universo da educação e discutir temas, acontecimentos, situações que nos levem à reflexão para sempre estarmos evoluindo, como a educação é uma constante evolução. Para isso, receberemos especialistas, profissionais da educação, da saúde e até mesmo membros da comunidade escolar. Então eu convido você a participar conosco, mandando sugestões, dúvidas ou até mesmo sugerindo temas para serem abordados aqui no programa, através do telefone que está na sua tela. E se você me vê pela primeira vez, não se esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria na sua loja de aplicativos de qualquer dispositivo com internet. Dito isso, no programa de hoje, iremos receber a professora Samantha Aguiar, professora da Rede Municipal de Aparecida de Goiânia. Ela é palestrante e estará debatendo conosco sobre comunicação não violenta. Seja bem-vinda, Samantha, ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais falando, sobre um tema que eu sou apaixonada. Então eu agradeço o convite e espero que vocês gostem. Para começar, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história profissional. Então, eu sou pedagoga, estou na educação há aproximadamente 15, 16 anos. Tenho especialidade em docência universitária, educação infantil e recentemente tenho pesquisado sobre as contribuições da comunicação não violenta para o contexto escolar. Então, eu falo que o nosso trabalho é um trabalho muito importante porque a gente trabalha com formação humana, desenvolvimento de pessoas. Então, por isso é essa alegria que eu falei para você. Está certo. Explica pra gente o que é a comunicação não violenta e por que ela é importante no contexto escolar. Então, a comunicação não violenta, ela, na verdade, é uma teoria, Ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, então tem um livro base. E quando eu tive contato com esse livro, com essa teoria, meio que comunicou com uma angústia que eu tinha já há algum tempo. Quando a gente visita vários espaços escolares, várias instituições educacionais, a gente percebe algo que se repete. Infelizmente, quando eu falo do contexto educacional é porque é a área que a gente está. Mas isso acontece, eu tenho certeza, em todos os outros espaços, onde tem relacionamento humano, que é justamente essa parte dos relacionamentos interpessoais. Então, a forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas elas se organizam, e esses espaços, como que os seres humanos interagem, isso sempre mexeu muito comigo, principalmente por conta dos conflitos. Então, quando eu encontrei essa teoria, parece que ela veio me falando de uma angústia que eu já tinha, que eu já observava, mas eu falei, gente, acho que tem alguma coisa aqui que a gente pode trabalhar. E como que você implementou essa prática, de usar a comunicação não violenta na sua docência? Foi um trabalho meio que experimental, porque quando a gente trabalha com formação, a gente ensina, a gente está em contato com esse processo formativo, e aí tanto de adultos quanto de crianças, primeiro a gente faz a nossa própria formação. Então eu tive que entender dessa teoria, eu tive que entender os princípios, e nesse movimento autoformativo, eu já fui meio que experimentando também nas relações que eu tinha. Então, em casa, no trabalho, com as crianças, e eu fui percebendo o quanto fazia sentido. Eu acho que é isso que é a questão, o quanto fazia sentido, principalmente para a qualidade das relações. E quais que eram os objetivos que você buscava
né, nessa comunicação não violenta? Eu acredito que assim, a principal angústia era com relação aos conflitos. São diversos, né? Muitos, e como eu disse, nas escolas, né, tanto de educação infantil, fundamental, independente, qualquer lugar que tenha pessoa, vai surgir o conflito. E às vezes a gente se pega um pouco angustiado sem saber como lidar com aquele conflito. Então nós temos, e aí é cultural, nós somos um povo muito acolhedor, muito brincalhão, a gente não gosta muito de contrariar as pessoas, mas comigo, de uma certa maneira, eu sofria, porque às vezes eu concordava com algo que eu não queria concordar para não gerar um desconforto. Isso é muito ruim para nós. A gente precisa e tem necessidade de se expressar, de dizer aquilo que concorda, que não concorda. Então, necessariamente, né, comigo foi nesse sentido, né, de como resolver os conflitos. E você tem algum exemplo para dar para a gente de como que pode ser aplicada essa comunicação lá numa situação de conflito, lá na sala de aula, com um aluno? Conta para a gente alguma situação assim que... Então, só para a gente entender, quando você começa a falar, né, da comunicação não violenta, é toda uma mudança de paradigma. A visão que a gente tem de mundo, de como resolver problemas, por exemplo, de como resolver conflitos, ele sofre uma verdadeira transformação. Porque o que a gente conhece como solução, muitas vezes aumenta o conflito. Então, o que eu observei no meu dia a dia, né? E o próprio Marshall vai dizer isso no livro. Nós temos uma linguagem que gera conflito. E nós temos uma linguagem, que aí é a proposta dele, que pode criar mais conexão, compreensão e qualidade nessa relação. Então, à medida que eu fui trocando essa linguagem, substituindo essa linguagem, né, tirando, e aí daqui a pouquinho eu quero até, né, falar um pouco sobre isso, tirando alguns elementos da comunicação que provocava esses conflitos, ou até mesmo a resistência da pessoa que estava ouvindo, a gente começa a perceber que essas relações elas começam a ficar mais fluídas. As pessoas têm uma aceitação, têm uma escuta melhor, e como isso é gratificante, tanto com as crianças quanto com os adultos. Então, quando você começa, né, a substituir a linguagem, você percebe, por exemplo, uma receptividade das crianças. Elas te escutam, elas entendem que o seu objetivo ali na comunicação não é, por exemplo, de dar uma bronca por dar bronca. Né? Você não está ali para punir, você está ensinando, você está orientando. Né? A forma como você trata e lida é diferente. Então, o exemplo, na verdade, são essas relações do dia a dia mesmo, porque é a qualquer momento, com qualquer pessoa. Né? Mas aí eu quero trazer mais os elementos para deixar um pouco mais claro isso. Sim, e tá, a criança entende. Mas e quando eu encontro aqueles que têm uma certa resistência ou uma dificuldade, né, em adotar essa forma de comunicação, né, não violenta? Como que a gente lida com esses indivíduos, né, com essas pessoas? Perfeito. Então, o que eu estou chamando de linguagem violenta? A comunicação não violenta, ela traz principalmente alguns aspectos para a gente repensar a noção de, por exemplo, não competição, não julgamento, não criticar, né? Que são questões que estão muito presentes na nossa fala e que é o que gera resistência da parte do outro em nos ouvir. Então, geralmente, qual que é a barreira que a gente enfrenta? Porque daí eu fiz a leitura do livro, né? Estudei, vi que fazia muito sentido para a minha realidade, então eu mudei alguns comportamentos, mudei a minha linguagem a partir da comunicação não violenta. Mas o outro, que eu interajo o tempo todo, né? Meus alunos, meus colegas de trabalho, de repente não tiveram contato. Então, enquanto pessoa que conheço a comunicação não violenta, eu não tenho a expectativa de que para eu colocar isso aqui em prática, as outras pessoas também precisam saber. Não precisam. Então, as barreiras, às vezes, é só a gente fazer
conseguir identificar esses elementos culturais, né, dessa sociedade que é competitiva, que às vezes quer... eu gosto muito daquela expressão das espadas, né, quer duelar ao invés de dialogar. Exatamente. Então a gente começa a identificar esses elementos, né? Então você percebe quando a pessoa está discutindo, por exemplo, porque ela quer ter razão, né? E não porque a gente está dialogando ali para resolver e chegar num consenso, entende? Entendi. Então isso também é natural. E na comunicação não violenta a gente vai entender que as pessoas têm o direito de se expressar da maneira como elas, né, se sentirem à vontade. Então o acolhimento, por exemplo, ele vem nos ajudar nessa parte. Quando a pessoa traz uma resistência ou usa de algumas estratégias para te desafiar, né, que é isso que a gente está mais comum, isso também traz leveza, né, para o praticante da comunicação não violenta, que consegue identificar esses elementos e lida, né, como eu falei mais uma vez, com muita leveza. Eu acho que isso é o fundamental. Entendi. Mesmo não, né, falando que está se praticando a comunicação não violenta, você já recebeu feedback ali dos seus alunos falando como essa comunicação tem impactado a dinâmica ali na sala de aula, no dia a dia da escola? Sim, e é tão engraçado porque alguns pilares, né, da comunicação não violenta. Uma das primeiras coisas que a gente faz é derrubar rótulos. Então, vamos pensar no contexto de sala de aula. Eu sou a professora, e aí eu tenho os meus alunos, né? Isso tudo são rótulos. E aí eu não estou dizendo que não está certo, em nenhum momento eu estou dizendo o que é certo e o que é errado. Mas é a forma como foi estruturada. E de uma maneira geral, na nossa cultura, o professor ele é a autoridade máxima na sala de aula. É o soberano, né? E a criança está ali para receber esse conhecimento. Então, o que essa teoria aqui nos faz pensar? Em relacionamentos mais horizontais, né? Não tão verticalizados. E esse relacionamento horizontal, ele vai me dizer que a criança, ela pode contribuir. Eu sempre falo isso para meus alunos. A gente está fazendo a aula, eu não estou dando a aula, a gente está fazendo. O meu papel é esse, o seu papel é esse. Então, essa semana eu até recebi um feedback muito interessante do meu aluno, que ele falou assim: professora, você conversa com a gente como se a gente fosse adulto. Olha. E aí eu fiquei assim, né, pensando, por quê, né, como? E ele falou assim, não, é porque você conversa... E aí na interpretação que eu fiz, é porque era a forma como eu tratava ele. E de fato, eu converso com meus alunos como eu estou conversando com você aqui. Então a criança, ela traz uma dúvida, eu vou ouvi-la, né? Vou tentar entender o que ela está apresentando ali e vou responder. Então, olha a questão da violência na comunicação. Crítica, rótulo e julgamento. Eu não vou criticar uma criança, eu não vou rotular aquela criança, certo? E eu não vou permitir jamais uma sala de aula que uma criança fique julgando a outra, né? Também faça essas outras coisas na comunicação, como julgamento, como criticar, que era uma coisa que na nossa época que a gente estudava tinha demais. Você não podia levantar a mão e falar que estava com dúvida, porque todo mundo te apontava e te rotulava, né, como alguém com pouca inteligência. Não é verdade? Verdade, não nesses termos, né? Não era nesses termos, deixei ele um pouquinho mais bonitinho. Verdade. Não é? Então, os feedbacks que a gente recebe é principalmente no resgate desse olhar mais humanizado para as pessoas. Nós somos seres humanos precisam de aceitação, de acolhimento, né? E as crianças sentem muito isso, muito. E de que maneira que os professores podem se comunicar nas escolas entre si, usando essa comunicação? Dá exemplos pra gente, até para orientar os professores que estão assistindo, para que eles possam servir de exemplo para os alunos ali no dia a dia. Perfeito. Nós, enquanto professores, a gente sabe que a nossa postura, a nossa fala, o nosso comportamento é referência, né? Não tem como a gente fugir disso. Nós somos referência, positiva ou negativamente. E aí eu sempre falo isso. Escola, gente, é um lugar de educação, né? E aí
eu faço essa pausa, é porque é algo muito profundo. Eu preciso entender que as relações ali dentro, as coisas que acontecem, tem que, no mínimo, né, ter como base a educação e o respeito. Então, às vezes, a gente vive num mundo que é tão competitivo, né, que prega tanto alguns valores de divisão, de disputa por poder, né, e isso meio que vai desumanizando as relações. E aí, de repente, eu já não quero mais sentar com um colega para fazer um planejamento, eu já não quero mais dialogar. Então, a gente vai se distanciando. É claro que eu vou fazer um convite para os professores, né? Quem tiver possibilidade de fazer a leitura, de entender, de buscar, porque aqui a gente está conversando sobre, mas é uma teoria muito profunda. E a gente vai perceber que não é só um seguir de passos, porque a comunicação não violenta ela tem 4 elementos da comunicação: observação, sentimento, necessidade e pedidos. Mas não é só seguir isso e aí eu vou sair falando. Não, porque tem toda uma mudança de visão, de mundo, de quem é a outra pessoa, né? É um ser humano que precisa de acolhimento. Então, a partir do momento que eu começo a agir dessa maneira, com o meu colega de trabalho, né, eu vou compartilhar, eu vou conversar, eu vou acolher, vou fazer uma escuta empática, eu já não vou mais criticar o trabalho do meu colega, né, não vou apontar. A gente começa a perceber que essas relações elas vão ficando menos tensas, menos competitivas, né, e é um ganho muito grande, porque eu não sei você, né, mas essas relações tensas a gente sente de chegar perto, parece que dá choque, né? Mas eu brinco assim, mas é porque cada pessoa tem uma percepção diferente. E aí o nome do projeto, por exemplo, que eu desenvolvo, chama Culturas Harmônicas, justamente por conta disso. A gente idealiza um espaço de convivência que tem essa harmonia, né? E o tanto que isso é bom, tanto que é gostoso você chegar num lugar que te acolhe, que te respeita, que você tem expressividade, né, que você pode ser quem você é. Verdade. Então, eu convido, tá, os professores a buscar, porque vale muito a pena. Tá certo. Vamos agora para o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.